o dia estava findando, parece que as esperanças estão terminando. E a gente, quando vai dormir, a gente tem a impressão de que... no instante em que a gente repousa, o nosso organismo começa a trabalhar, o nosso organismo começa a se ajustar. Vocês já perceberam uma coisa? Se alguém tem que ficar com febre, se alguém vai ficar com febre, na maioria dos casos fica com febre à noite. Eu tive, durante a minha infância, muito problema de sangramento no nariz. Podia passar o dia inteiro no sol. Que horário ia sangrar o nariz? À noite. Depois que eu dormia, é que o nariz ia sangrar. Por quê? Porque o organismo está se ajustando. Nesse momento em que nós estamos, que o nosso organismo, que o nosso corpo físico está se ajustando, a gente tem a expectativa de, ao levantar no outro dia, nós estejamos melhores. Às vezes nós estamos indo dormir, que é para que aquele dia termine de uma vez. Mas não é neste momento. Antes que a gente entregue os pontos, antes que a gente jogue a toalha, Deus quer falar conosco. É o momento que Deus nos chama. O verso 2 deixa isso claro. E sucedeu que, estando Eli deitado no seu lugar. E o verso 3, e estando também Samuel já deitado, e a lâmpada de Deus, no verso 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Meus irmãos, Deus também nos chama antes que a luz do templo se apague. Deus nos chama em 3 momentos muito especiais, de acordo com essa palavra. O primeiro, quando escutar a voz de Deus é fundamental. O segundo, quando estamos nos entregando ao cansaço. E o terceiro ponto, antes que a luz do templo se apague. Eu vou te dizer uma coisa hoje, aqui, escuta bem isso que eu estou dizendo. Antes que a luz desse templo se apague, antes que as portas deste templo se fechem, Deus tem a resposta para ti. Deus quer te chamar pelo nome. Deus quer fazer um chamado especial ao teu coração. Antes que este culto termine, antes que a luz do templo se apague, Deus chamou a Samuel. E antes que a luz desse templo se apague aqui, Deus vai te chamar. Esteja pronto a escutar a voz de Deus. Deus quer te chamar pelo teu nome. Meus irmãos, então, nós vimos o primeiro ponto, quem Deus chama. O segundo ponto, quando Deus chama. E o terceiro ponto, como Deus chama. Deus chama com uma voz suave e mansa. Pois Samuel não ficou atemorizado. Se fosse uma voz terrível, o Samuel identificaria. Se fosse uma voz horrenda, o Samuel ficaria atemorizado. Mas Deus não. Deus chamou a Samuel com uma voz mansa e suave. 1 Reis 19, do 11 ao 13, quando Deus chama Elias, ocorrem uma série de fatores naturais: fogo, vento, terremoto, e não é em nenhum destes casos que Deus escolhe para falar com o profeta. Não é no vento, não é no fogo e não é no terremoto. De repente, uma voz mansa e suave fala, e o profeta consegue identificar a voz de Deus. O profeta consegue entender a voz de Deus, escutar e pôr em prática os planos do Senhor para ele. Deus chama também, Deus nos chama através dos seus servos escolhidos. Vejam bem, meus irmãos, no verso 9: pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vejam só, o Eli experiente, o Eli conhecedor da voz de Deus. Deus tem pessoas as quais Ele usa, pessoas instruídas, pessoas conhecedoras, as quais Ele usa para que nos ensinem quando Deus está nos falando, nos ensinem como Deus quer falar, nos falem, que Deus usa para falar conosco. Estes servos escolhidos, Deus tem aqui. Deus tem servos escolhidos para falar contigo, e Deus quer te fazer servo escolhido.
para que tu fales às outras pessoas o amor de Deus, para que tu leves às outras pessoas a mensagem da salvação. Também, meus irmãos, a voz de Deus, ela é conhecida. Vejam só, o Samuel, ele identificou a voz, ele identificou a voz. Não era uma voz que confundia, não era uma voz que causava perturbação, que causava tumulto, que causava dúvida. Era uma voz conhecida. Hoje, quando Jesus te chamar pelo nome, a convicção e a fé vão brotar no teu coração. E Deus vai falar contigo, porque Deus quer falar contigo. No verso 10, é um dos exemplos, ao longo de todo esse trecho, de todo esse texto, Deus chama sempre Samuel pelo nome. Deus não vai te chamar pelo apelido, Deus não vai te chamar de outra forma, Deus sempre vai te chamar pelo teu nome, porque tu és uma pessoa especial, tu és uma pessoa escolhida por Deus, e tu tens um chamado de Deus. Meus irmãos, Deus nos chama para quê? Deus nos chama para que nós façamos a diferença em nossa casa. Malaquias 13:18 diz assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença em todos os sentidos. Por que Deus nos chama? Deus nos chama para que nós façamos a diferença na nossa casa. Deus nos chama para que nós façamos a diferença no nosso trabalho. Deus nos chama para que nós façamos a diferença lá na rua, lá na escola, em todos os lugares onde nós formos. Deus está nos chamando para que nós façamos a diferença. Deus também nos chama para que nós profetizemos as bênçãos de Deus. Deus nos chama para que nós sejamos vasos, escolhidos por Deus para abençoar o povo, para abençoar as demais pessoas, para recebermos a bênção de Deus. A lição da escola dominical de semana passada e de hoje, de domingo passado e de hoje: a maldição deve ser rejeitada. Por quê? Porque nós queremos receber a bênção de Deus. Nós queremos receber a bênção de Deus completa. E se nós queremos receber a bênção de Deus completa, é porque nós também vamos abençoar. Nós também queremos abençoar. Então Deus nos chama para que façamos a diferença, e Deus nos chama para que nós profetizemos as suas bênçãos por onde quer que passemos, ou melhor, que passamos. Meus irmãos, também Deus nos chama para que sejamos um marco na história. Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Os 2 primeiros reis foram, Deus usou Samuel para escolhê-los. E Deus te chama nessa noite para que aconteça na tua vida, para que tu sejas um marco na história da tua família, um marco na história por onde tu passares. Deus te chama para que tu faças a diferença, para que tu abençoes as pessoas que vêm depois de ti, para que tu abençoes os teus filhos, para que tu abençoes a tua esposa, para que tu abençoes o teu esposo. Deus nos chama para que nós sejamos um marco. Meus irmãos, para concluir, nós vimos aqui quem Deus chama, quando Deus chama e como Deus chama. E eu te faço a pergunta: tu estás apto a ser chamado pelo Senhor? Tu estás apto? Tu estás pronto a ser chamado pelo Senhor? Tu consegues escutar a voz de Deus te chamando pelo nome neste momento? Tu consegues entender a vontade de Deus para a tua vida? Tu consegues entender por que Deus te chama? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, próximo domingo, 18h30. Levante a tua mão comigo assim, ó, numa palavra forte, de confiança. Diga assim comigo: Escola Bíblica Dominical. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Uma semana de vitórias e de bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.